Ok, boa noite, gente. Nós vamos dar seguimento ao nosso estudo. A gente está estudando o capítulo 5 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo muito importante em todos os momentos da nossa vida, porque como espíritos que estamos caminhando aí na senda do progresso, temos as nossas provas, nossas expiações, temos dificuldades, temos dores a enfrentar, caminhamos ao lado de alguém que também passa por essas circunstâncias. E a compreensão de tudo isso que acontece com a gente nos traz uma calma, nos traz uma resignação, né? Saber que as dificuldades vêm para que a gente possa adquirir novos sentimentos, as dificuldades vêm para que a gente possa superá-las, para que a gente possa ajudar alguém, né? Entender que todas as nossas dificuldades têm uma causa, que elas têm um tempo para terminar, que elas têm um propósito e que elas vão nos ensinar muito sempre, né? Então, enxergar a nossa vida como nossa vida aqui na Terra, como parte de uma vida espiritual que é imensa nossa, né? Diante de uma eternidade, de tudo aquilo que a gente ainda vai viver, eu acredito que nos traga assim uma consolação, né? Uma paz para poder enfrentar as adversidades das quais ninguém na Terra pode dizer que não enfrentará. Então, estamos todos aqui nesse mesmo barco, vamos dizer assim, né? Que é um barco que às vezes ele naufraga tranquilo, mas às vezes ele está na tempestade, né? Ou então, como se diz o céu está céu de cruzeiro, mas às vezes não, né? Tem as turbulências. Então, é necessário que a gente busque forças, compreenda o motivo de tudo isso. Acho que compreender o motivo já é um passo muito grande para que a gente consiga forças, né? E as tribulações da vida vêm em todas as nossas fases da vida, vêm de várias formas, de várias circunstâncias, né? Semana passada a gente foi estudado as causas atuais das aflições, né? Foi visto isso, um estudo muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo uma injustiça, o que a gente não compreende porque está passando por uma dificuldade, e ela é exatamente o fruto de uma situação que a gente criou nessa mesma existência, né? Então a gente não pode nem alegar que não tem recordação da vida passada, porque se a gente for pensar bem, né, na nossa vida atual, a gente pode perceber que determinada situação de dor que a gente passa hoje é consequência de uma imprevidência, de uma circunstância que a gente não foi indisciplinado, ou não foi compreensivo, ou foi imaturo, né? Então a gente já percebe isso. E algumas outras, né, a gente não consegue entender nessa mesma vida, a gente não acha a causa delas, mas todas elas têm causa, porque o acaso não existe, nem a sorte ou o azar, né? Tudo tem uma razão de ser, uma causa e um objetivo. Eu acho legal quando a gente também percebe que não é só a prova ou a expiação pelo erro do passado, como um castigo, mas pelo que aquilo vai trazer para a gente, como a gente vai se tornar depois de vivenciar essas situações, né? Então, eu vou colocar aqui, são os itens 6 a 10 do Evangelho, eu vou projetar aqui. Vocês estão vendo? É que eu não estou vendo. Agora sim. Está aparecendo sim. Tá ótimo. Então, tá aí o nosso estudo de hoje, gente. São os itens 6 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, para a gente compreender por que Jesus disse que o aflito é uma pessoa bem-aventurada. Né? Para a gente compreender esse ensino do Cristo profundamente. Já que as aflições acontecerão na nossa vida, né? Porque a gente está num planeta de provas e expiações,
porque nós ainda somos imperfeitos e, enquanto a imperfeição estiver em nós, nós não seremos felizes. Enquanto houver transgressão às leis de Deus, nós não seremos felizes. Mas as aflições vêm justamente para que a gente se volte novamente ao caminho do bem, ao caminho na senda do Cristo, que a gente volte a cumprir as leis de Deus. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente corrija os erros, né, que a gente perpetuou ali ao longo da nossa existência. Vou colocar aqui os créditos, tá? Que é o Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec, tradução de Guilherme Ribeiro, 93ª edição. O Céu e o Inferno, também Allan Kardec, 61ª edição, e o Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essas obras aqui, que eu separei alguns fragmentos do Céu e Inferno e do Livro dos Espíritos para acompanhar esse estudo do Evangelho. Muito bem. Então, no item 6, o Evangelho nos ensina. Ele começa com a expressão mais, porque é a continuidade, né, do estudo da semana passada, que fala que muitas das nossas aflições têm raiz em situações criadas por nós mesmos, né? E que muitas vezes a gente pensa que é injusto, mas, na verdade, somos nós mesmos que criamos, e o nosso orgulho não nos permite ver isso, né? Entender onde está o nosso erro. Aquela coisa da gente colocar o argueiro, né, a trave no argueiro e a trave, né? A gente olha o pequeno defeito do outro e fica cego aos nossos, né? E ficando cego aos nossos defeitos, a gente entende que tudo aquilo que acontece é injusto e não foi causado por nós, assim, pelo que está fora de nós. Então, é necessário que a gente entenda isso. Mas ele continua, mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, ou seja, naquelas situações vistas anteriormente... Susana, Oi. perdão um minuto. Você tem Aumentar? como botar no modo apresentação, porque tá difícil de ler aqui para quem já está usando óculos. Vou aumentar assim um pouquinho, vai? Melhora? Acho que não, né? Sandra, o que você acha? Se você colocar no modo apresentação, essa lateral desaparece, aí fica maior a tela. É que eu não sei colocar nesse modo. É lá no rodapé, onde tem alguma coisa que parece uma tacinha, assim. Isso. Foi? Melhorou? Aí, obrigado. Aí eu passo com a setinha, né? Só clicar o mouse ou a setinha. Tá, então vamos lá. Então, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, assim, determinadas situações na vida parece que são fatalidades. São coisas que acontecem independente da nossa vontade, da nossa ação, né? Elas simplesmente acontecem. E ele dá alguns exemplos de situações bem difíceis que acontecem nas nossas vidas, né? Perda de entes queridos, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e as dos que são o amparo da família. São situações muito difíceis de serem vivenciadas, né? Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos
e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Então, aqui ele está colocando situações tão difíceis, né, que podem acontecer na vida de cada um de nós, de qualquer pessoa, né, e condições aqui que não houve um concurso da pessoa nessa vida para ocasionar. Não, muito embora a pessoa tenha sido prudente, aconteceu um revés de fortuna, a pessoa empobrece. Vem um flagelo natural que tsunami, que nenhum país todo completamente desenvolvido, com tanta tecnologia como o Japão, por exemplo, pôde escapar, né? Na Indonésia também, recentemente. Enfermidades de nascença, que não tem o que fazer. A pessoa já vem carregando essa enfermidade, né? E muitas delas não permitem nem que essas pessoas ganhem a vida pelo seu próprio trabalho. Aí ele coloca aqui outras situações também, né? Então, muitas pessoas podem entender que isso é uma injustiça. Por que a pessoa está passando por tudo isso? Por que vai tirar um pai de família que é um provedor naquela família? Por que ele tem que desencarnar? Por que ele tem que morrer? As pessoas pensam dessa forma, né? E assim, situações tão difíceis, porque, por exemplo, mesmo que a pessoa queira evitar, não pode. Aqui ele fala, são impotentes para mudar por si mesmos, porque a gente às vezes reclama de um problema, mas a gente tem capacidade de resolver por nós mesmos, né? Então, nessa situação, a pessoa é até impotente para resolver por ela mesma, né? E faz com que ela fique à mercê da comiseração pública, né? Da piedade, né? Sendo dependente do outro completamente. Por que Deus coloca uma pessoa encarnada aqui na Terra com tantas dificuldades para passar por isso, né? Então, a gente precisa entender por que isso acontece e por que uns e outros não. Será que os que não passam são melhores do que os que passam? Será que os que passam, eles fizeram por onde e os que não passam não fizeram por onde? Como é que funciona isso? Será que Deus não perdoa? Né? Então, são coisas que muitas das vezes passam na cabeça das pessoas, né? Essa incompreensão. Vamos ver mais aqui. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Então, a gente pensa aqui nessa situação das crianças, né? Como é que elas serão julgadas, vamos dizer assim, para quem acredita que a pessoa vai desencarnar, vai ser julgada pelos seus atos? Que atos? Ela nem teve tempo de fazer nada, né? Não praticaram nem o bem nem o mal. Então, por que Deus cria essa alma para viver aqui na Terra e não ter condições nem de fazer o bem nem o mal? Para que ele criou, então? Parece uma coisa que não tem sentido, que não tem propósito, né? Por que coloca uma pessoa... Deus colocaria uma pessoa no mundo para viver só alguns anos? Para a família sofrer? Para ela mesma sofrer? Que propósito tem nisso? Por que viver 1 ano, viver 2? Por que nascer e morrer logo em seguida? Por que essas coisas acontecem, né? Se a gente olhar essa crença de que a alma nasceu ali, naquele momento, e que aquela vida é a única dela, a gente não conseguiria responder essas questões. E essas questões existem desde sempre, né? Porque somos todos, nos vemos com essas situações da vida. Quantas de pessoas ou alguém que a gente conheça não passou por isso?
de ter uma criança que desencarnou tão novinho. Por que então ela veio, né? Podem algumas pessoas assim pensar. E ele mesmo afirma aqui no Evangelho, né? São problemas que nenhuma filosofia pôde resolver. Nenhuma religião pôde justificar. E assim parece até que Deus não é bom. Que Deus não nos perdoa, que Deus não é justo, que Deus não nos dá oportunidades. E não é nada disso, né? Se a gente entender que a vida não começa ali, naquele momento, a gente consegue entender tudo. Mas a gente precisa partir do pressuposto da existência de Deus e da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia. Se Deus existe, ele não pode criar situações, ele não vai criar. Se Deus existe, é justo, porque é Deus. Ele não criaria situações sem um propósito, sem ter ali uma justiça acompanhada do amor. Todas as situações que a gente tem na vida, por mais difíceis que sejam, refletem a justiça acompanhada do amor de Deus pelas suas criaturas. Vimos aqui situações muito difíceis, de perda de entes, de reveses de fortuna, calamidades que acabam com casas, que acabam com instituições, todas elas têm a justiça aliada à misericórdia e à bondade de Deus. Não a justiça dos homens que a gente conhece, que é uma justiça implacável, uma justiça que olha só para o outro e julga. Não é isso. É a justiça de Deus, que é o seguinte: a cada um segundo os seus atos. É a justiça do amor que diz: olha, você errou, mas aqui está a oportunidade de consertar. Porque todo aquele que erra não fica em paz. Aquele que erra pensa sempre no erro. Mentaliza sempre as suas vítimas. Sofre. Se sente um desgraçado. Se sente uma pessoa sem jeito, sem conserto. E Deus olha para todos nós com um grande potencial de nos tornarmos como somos, como temos isso, espíritos puros. A lei de Deus é de que somos espíritos criados da mesma forma, simples e ignorantes, caminhando na senda do progresso, e todos nós um dia seremos espíritos puros. Enquanto houver males dentro de nós, seremos infelizes, porque a nossa consciência tem um registro dessas leis. E quando a gente se afasta das leis de Deus, o tormento e o sofrimento vêm para a gente, não para aquele que a gente fez sofrer. Então, Deus, nós nos arrependemos dos nossos erros, sofremos e padecemos. Mas essa pena não é eterna. Essa pena é perdoada por Deus através da oportunidade de uma nova reencarnação, expungir todos esses sentimentos de dentro de nós que nos afastam de Deus. Então, o problema, a situação difícil, nos convida a nos aproximar de Deus, nos convida a exercitar dentro de nós as nossas virtudes. Então, quando a gente estiver diante de uma situação difícil, a gente tem que pensar isso, que é uma oportunidade de refazimento dada por Deus a cada um de nós e que nós pedimos, porque são provas pedidas por nós. Ou não, às vezes são impostas devido à nossa insistência em permanecermos naquele mesmo ponto do progresso. É o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, vamos seguir. E ele fala, deixa eu só ver uma coisa assim. Achei um parênteses aqui, né? Que no Livro dos Espíritos fala sobre a fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio?
Então, Kardec, com o seu espírito cientista, olhando os acontecimentos da vida, perguntou: eles são predeterminados? Alguns são, outros não. Mas se são, como fica essa questão do livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é a nossa capacidade de agir, é a nossa liberdade de agir. Né? Nós somos livres para agir. Esse é o nosso livre-arbítrio, de tomar as nossas decisões. Mas se temos acontecimentos pré-determinados e não podemos fugir deles, então como é que ficaria o livre-arbítrio, né? E lá está esclarecido que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, gente, o livre-arbítrio está na escolha das provas. Aí a gente reencarna com a prova que foi escolhida. Ali há uma, como ele coloca aqui, escolhendo essa prova, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, muitas pessoas pedem um corpo frágil, mais debilitado, porque com um corpo são, cometeram muitos excessos, prejudicaram outras pessoas, a vaidade tomou conta, o orgulho tomou conta. Então, a pessoa pede para vir com um corpo mais frágil. Então, foi uma prova escolhida. E quando estamos aqui, viveremos com esse corpo frágil. Né? Porque é assim que a nossa existência foi planejada para o nosso bem. Então, ali nesse momento, ele institui uma espécie de destino, mas é fruto de uma escolha ocasionada pelo nosso livre-arbítrio. Né? Deus não nos impõe nada. E ele ainda coloca uma coisa importante aqui. Desculpa, gente. Ele ainda coloca uma coisa importante aqui, que ele fala o seguinte: essas provas físicas, elas são como se fosse uma espécie de destino, né? Ela está ali, pedir um corpo frágil, teria um corpo frágil, né? Nessa encarnação, como foi pedido. Mas, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, assim, embora a gente tenha uma espécie de destino, por exemplo, o nosso corpo frágil, a tentação de reclamar, a tentação de qualquer outra coisa na vida, esses aspectos morais, o nosso livre-arbítrio vai escolher entre o bem e o mal. Então, assim, a escolha do bem e do mal não é a fatalidade, não é uma coisa imposta, você que escolhe. Então, você tem a prova ela pode estar ali instituída e dela é como se fosse uma certa fatalidade, não se sai dela. Mas a escolha que você vai dar na vivência dessa prova é sua, né? Então, moralmente, você vai para o bem ou vai para o mal. Você vai ceder ou vai resistir, né? Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, gente, quando a gente reencarna, a gente tem espíritos bons que estão ali nos encorajando. Já sabemos, muitas pessoas que a gente, quando vai... O pessoal já fala, quando a gente vai reencarnar, a gente fica com mais nervoso, vamos dizer assim, mais apreensivo do que no desencarne, porque a gente fica assim... Será que eu vou superar as dificuldades? Será que eu vou crescer? Será que eu vou falhar de novo? Aí temos nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda, nossos espíritos amigos, que nos encorajam, nos inspiram as nossas ideias, né? Para que a gente possa superar as dificuldades e vencer. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Também, do mesmo jeito que temos as influências do bem, temos as influências do mal, porque estamos ainda num planeta que tem o bem, que tem o mal. Então, todos nós somos sujeitos a essas influências espirituais e precisamos ficar atentos para que a gente não se deixe envolver pelo medo. O medo pode ser algo que nos retire do caminho do bem.
O medo pode ser algo que nos impeça de trabalhar, né? Então, a gente tem que... O medo, ser cauteloso é uma coisa, né? E o medo excessivo, a gente precisa ver por quê. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, embora a gente tenha uma influência espiritual, a gente não pode, vamos dizer assim, responsabilizar essa influência pela nossa escolha, porque a escolha é nossa. Temos ajuda para isso, né? Então, assim, temos os estudos, temos os amigos, temos os anjos protetores espirituais que nos ajudam, mas a escolha final é nossa. Então, essa fatalidade do mal não existe. O mal é uma escolha de cada um de nós. Por mais difícil que seja a prova, o mal é uma escolha. A gente pode sempre agir no bem. Sempre há oportunidade de agir no bem. Por mais que a situação seja difícil, nunca nos falta a oportunidade de fazer o bem, tá? E aqui, nessa questão 852, também é muito interessante, porque há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Então, assim, as pessoas sofrem tanto que a gente olha e fala assim, nossa, a pessoa nasceu para sofrer, não tem essa expressão? O destino dela é sempre um infortúnio. E aí vem as respostas. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais. Então, gente, trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Diante de uma dificuldade, a gente precisa agir, ter atos que vão trazer uma consciência tranquila. Perguntar diante da situação o que Deus espera de mim, o que é certo de acordo com as leis de Deus. Esse é um caminho infalível. Esse é um caminho que vai nos conduzir à felicidade real, que é a felicidade da reparação dos nossos males, a felicidade de agir corretamente com o nosso próximo, né, e com a vida. Cuidado com essas situações de acusar o que está fora de nós pelos nossos problemas, né? Olhar para dentro de nós, fazer o exame de consciência que Santo Agostinho falava, né? E ver, naquela situação em que eu estou inserida, onde eu falhei. Onde eu deixei de agir corretamente. O que eu poderia ter feito a mais? Onde eu contribuí para que aquilo não acontecesse? Eu posso não ver nada nesta vida, eu agi corretamente com tudo, mas a compreensão que temos de que estamos caminhando, temos provas a cumprir, temos resgates a realizar, expiações. Então, assim, isso é uma forma da gente entender que nada do que acontece com a gente é injusto e nem inútil. Muito pelo contrário, é advindo do amor e da misericórdia de Deus, que com certeza já nos traz uma expiação, uma prova abrandada. E na hora que a gente é capaz de sofrer. Porque muitas das provas que a gente precisa passar, a gente sucumbiria se tivesse que expiar todas de uma vez só, né? Então, às vezes, vem um pouco aqui, um pouco depois.
Aqueles que não sofrem aparentemente na matéria nada, podem ser pessoas que ainda não têm capacidade de enfrentar uma situação difícil. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que aqui na nossa condição estamos todos na mesma situação, exceto as pessoas que vêm em missão e sofrem também muitas das vezes, mas não sofrem por dentro, porque têm os seus corações com a consciência pura, né? Então, a gente tem que ver se o problema que está acontecendo não é devido à nossa própria falta. Não colocar isso na culpa de ninguém. Coloquei essas duas questões para poder voltar nessa daqui do Evangelho, que ele explica. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, gente, aqui ele já coloca esse axioma. Axioma, procurei no dicionário, é um preceito, né? Uma ideia que a lógica traz e é uma ideia que como é que eu vou explicar? Que é provada, não é uma ideia que vem a outra e supere, né? Ela é um preceito, ela é uma verdade, né? É uma ideia que vem da lógica. A lógica segundo a qual todo efeito tem uma causa. Essa é uma lógica que permeia todos os fatos da nossa vida. A gente não pode entender que a gente viva e aconteça as coisas do acaso, do nada, né? Da coisa espontânea. Tudo tem uma causa, tem uma origem. A gente entende isso até pelas nossas próprias ideias inatas. Isso é um conceito, uma ideia que está dentro de nós e que ninguém pode desfazer, porque ela é uma verdade, né? Então, sempre tem uma causa. Então, se tem uma causa, e se Deus é justo, a causa também é justa. Então, não estamos injustiçados. Por mais difícil que seja a nossa prova, que a gente não consiga entender o motivo, ela não é injusta, né? Se não for nessa vida, está lá na vida precedente. E que bom que estamos numa nova vida para ajustar a vida precedente. Então, se eu vivo uma situação, um revés na parte financeira, é uma necessidade da minha vida. Se eu vivo uma situação de um desemprego, é uma necessidade da minha vida, da minha necessidade reencarnatória. Se eu vivo uma dificuldade familiar, de relacionamento, é porque eu estou com aquela pessoa para refazer os laços. Preciso ser paciente, preciso dar a outra face, no sentido de mostrar a ela, pelo meu exemplo, como agir. Nem que isso dure a vida toda, né? Porque a gente sabe que uma vida é uma diante de uma eternidade, né? Da vida do espírito. Então, quando a gente percebe que os nossos problemas têm uma causa, ela é justa e tem uma utilidade que vai nos fazer pessoas melhores, a gente pode entender as circunstâncias da vida de uma forma menos desesperada, de uma forma tranquila, calma e serena. É um exercício, a gente está aqui hoje estudando isso. Mas a prova, quando chega, ela precisa ser vivida. E aí, como é que a gente vai viver a nossa dor? Com desespero, com revolta? Ou tentando compreender, confiantes em Deus e nos seus desígnios? Isso vai ser uma escolha nossa. Recursos não nos faltam, temos aqui todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e que é transformador. Bom, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, um livro maravilhoso para a gente estudar,
porque explica essas questões das penas, explica sobre o céu, sobre o inferno, traz bondosamente os espíritos colocando as suas situações na espiritualidade após a vivência aqui na Terra. Os espíritos que estão em expiações, os espíritos que são sofredores, os que são felizes. E os motivos pelos quais eles são felizes ou eles sofrem. Então, é um livro muito bom porque traz questões da nossa própria vida. Então, tem a história de uma pessoa que não fazia nada, viveu uma vida sem se dedicar, sem trabalhar. Quando foi para a espiritualidade, ali vivia um tédio generalizado, muito ruim, um sofrimento muito grande. E assim várias outras situações, né? Também os espíritos que se dedicaram, que venceram as provas sem se queixar, ou aqueles que se dedicaram ao bem sem ter a felicidade, já aqui na Terra, enquanto estavam encarnados, e muito mais quando retornam ao mundo espiritual. Porque estarão com seus espíritos preparados para viverem em mundos bons, né? Como é que pode um espírito não preparado estar num ambiente bom, né? Ele precisa se preparar. E a gente sempre estuda, né, nos nossos estudos, que não é o lugar que faz a felicidade, sim os sentimentos que a gente carrega, né? Então, a gente pode estar num lugar bom, se a gente está ali sofrendo, para a gente não é um lugar bom. Não vai ser, a gente não vai estar feliz porque o lugar é bom. Depende muito do que a gente carrega dentro de nós. Isso vale também para os nossos sofrimentos. Eu posso estar bem no sofrimento e posso estar mal numa situação que nem é sofrimento. Então, tudo é muito do que a gente carrega dentro de nós, os nossos sentimentos, da forma que a gente tem de enxergar as nossas dificuldades, né? Então, ele fala que a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Então, a justiça de Deus não não distingue ninguém, nem facilita a marcha do progresso. Todos nós temos a mesma facilitação na marcha do progresso, que é a oportunidade, as reencarnações. Deus não cria ninguém diferente, nem dá condições melhores para um do que para o outro. Muitas das vezes a gente se vê falando, mas o outro também teve isso, e eu não tive, então está justificado. Por que a gente faz isso? A gente está até desconfiando um pouco nesse momento da justiça de Deus. A gente tem o que é necessário e todos temos igual. Todos temos o mesmo ponto de partida, né? Ninguém é melhor aquinhoado. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. Deus dá a todos essa liberdade de ação. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Olha que bondade de Deus, né? De nos criar todos iguais, simples e ignorantes. Iguais na ignorância, não destinados a fazer o mal, né? Então, temos a liberdade de ação. Todos na mesma condição de atingir essa felicidade. Não podemos alegar que não sabemos, porque em todas as consciências está a lei de Deus. E mais que isso, para lembrar essa lei, temos as pessoas que vêm nos ensinar, nos relembrar. Estamos aqui nesse momento juntos fazendo isso, relembrando essas leis, fazemos isso constantemente. Que possamos fazer sempre, todos os dias, porque precisamos. As leis estão na nossa consciência, mas a gente precisa ficar lembrando, né? Para poder conduzir nossa vida. E quando a gente chega lá, se a gente é feliz, é fruto do trabalho. É fruto de um trabalho íntimo, de renúncia, um trabalho íntimo de paciência, de abnegação, de perseverança. É isso que faz com que a gente chegue lá. Isso tudo é fruto do nosso trabalho
com a ajuda de Deus, sempre com a ajuda de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos, mas com a ajuda de Deus, sim. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. Às vezes a gente fica se achando uma vítima e olhando para o outro com aquele sentimento horrível que é a inveja, né? Mas todos nós somos livres para trabalhar em busca da nossa felicidade, do nosso progresso. E ele fala aqui, o romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. A própria pessoa retarda a marcha, insiste nos erros, não se esforça para vencer as suas próprias mazelas. Sequer, muitas das vezes, faz um exame de consciência para ver o que nela está ruim, errado. E como é que pode querer chegar ao progresso? E quando vê o progresso do outro, ainda fica achando que é injusto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todos temos as mesmas condições. Ah, mas a vida dele é mais tranquila. Você não tem que olhar a vida do outro, tem que olhar a nossa própria vida. A vida do outro é tranquila, a gente nunca sabe o que se passa na vida do outro, né? E assim, pode estar hoje tranquila, pode não estar amanhã, pode ser que a prova dele venha numa outra existência. Não é dado a nós julgar, nem dizer o que seria melhor. A gente, muitas vezes, se coloca nesse lugar de Deus, como se tivéssemos essa capacidade, né? O bem e o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem não fatalmente impelido para um nem para o outro. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, gente, entender que a minha felicidade depende de mim, no cumprimento das leis de Deus, que eu sei quais são, com todo o amparo que eu recebo para isso, eu não tenho do que me queixar. Vou sofrer? Sofro. Essas situações que foram colocadas aqui são difíceis, muito difíceis. São fáceis, não. O desencarne de alguém querido nunca é fácil. Um revés nunca é fácil. Mas a gente entender que a gente está numa obra, né? Que a gente está obrando o nosso progresso, a gente entender que a morte não existe, a gente vai reencontrar essa pessoa, que possamos estar melhores para reencontrar essa pessoa, né? E poder dar a ela, não esperar estar melhor daqui a um tempo, hoje, porque a gente tem a prece, a gente tem um pensamento que não tem obstáculos. Então, se eu quero me dirigir a alguém, se eu estou triste porque alguém desencarnou, eu posso me aproximar desse alguém pela prece. A gente tem esses relatos em todas as obras espíritas nesse sentido, da capacidade que os fluidos espirituais, que são, né, dirigidos pelo pensamento, chegam a qualquer lugar. Para a gente poder estar com essa pessoa, levar a ela o nosso sentimento de amor. Continuando no Evangelho, o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então, ao invés da gente se revoltar, a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Se minha vida tem essas mazelas que tem, é porque eu pequei, é porque eu estou em dívida, né? E essa punição, vamos dizer assim, esse resgate pode não se dar numa existência atual, mas nunca escapa. A gente viu na semana passada, né, no estudo da semana passada, que às vezes a pessoa se dá conta de que ela precisa melhorar, ela entende o erro dela quando já é meio tarde, assim, tarde no sentido da vida. Ela já está, uma pessoa que já está prestes a desencarnar. E vem
uma outra vida para isso. E a gente fica feliz por essa oportunidade. Muitas pessoas estão esperando a sua oportunidade de reencarnar. Então, que a gente possa chegar aqui, estar aqui, e diante de tudo que a gente se propôs a fazer, que a gente não deixe de fazer pelo queixume, por se queixar de tudo, né? Pela desesperança, pela falta de fé, né? Por essas coisas que acabam nos abalando e podendo comprometer a nossa encarnação, os nossos propósitos aqui na Terra, né? Então, seguindo lá com o céu e o inferno, no Código Penal da Vida Futura, que é uma leitura muito consoladora, porque é uma leitura que fala assim para a gente, olha, você errou, mas você tem a oportunidade de reparação. Deus sabe a hora de terminar a sua prova, a sua expiação. Mas você precisa vivê-la bem, porque senão não vai adiantar. Porque se eu vivo uma prova no queixume, desacreditada de Deus, na verdade eu estou novamente falhando, novamente descumprindo uma lei de Deus, somando a mim mesmo mais sofrimento. Esse Código Penal da Vida Futura tem essa característica de consolação, no sentido de que essa utilidade de viver essas dificuldades para o espírito, e que são uma utilidade para nos fazer pessoas melhores e mais felizes. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita em uma existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. Então, gente, ninguém vai pagar a segunda vez se já quitou. Como é que a gente quita uma dívida? Reparando. Não tem outro jeito. Ah, mas Deus podia simplesmente livrar a gente disso. Não, não pode. Não é para nosso bem isso. Quando a gente paga e repara, a gente aciona os nossos sentimentos bons. A gente cresce como espírito. Então, a reparação tem que vir de nós. Porque se vier de fora, não nos pertence. Não será. É como você não elaborar o trabalho e depois querer apresentar. Não é seu. Então, assim, toda elaboração tem que ser da pessoa. Por isso a gente tem que pagar. Como vai ser paga, Deus sabe na sua justiça. Não sou eu que vou dizer, se ele fez isso, vai pagar de tal forma, se fez aquilo, de tal forma. Deus sabe como a gente tem que pagar, mas tudo tem que ser pago. Com amor, com dor, com oportunidades. Eu lembro aqui a história daquele espírito que cometeu atrocidades, né? Acho que vários erros no passado, e pediu uma vida de flagelos, né? Uma vida de doença, de pobreza, tudo que era possível. E indicaram a ele que não precisava disso tudo, que ele poderia trabalhar como médium durante 40 anos, se não me engano. Eu não sou muito boa de número, não, mas por algum tempo, uma existência, né? E aí, olha que oportunidade boa, se a gente pudesse pegar uma oportunidade dessa, né? Quer dizer, tudo que a gente passa já tem ali um desconto de Deus pelo seu amor. E às vezes essa paga vem através de um trabalho laborioso, que não é fácil o trabalho do médium dedicado. Ele tem que ter toda uma correção em sua vida, toda uma preparação para poder estar atuando bem junto aos espíritos e os encarnados, trazendo o conhecimento, trazendo a paz. Então, mas aí essa pessoa começou a trabalhar, mas ela começou a achar que estava trabalhando demais. E ela tinha uma casa no campo, se não me engano, na praia, e achou que ninguém merecia viver só de trabalho. Vamos descansar, vamos para o lazer. E aí a pessoa, então, escolheu deixou o trabalho, né? E aí não se sabe o que aconteceu depois, mas eu acredito não, com certeza ela não quitou uma parte, né? E se duvidar, ainda arrumou outros problemas, porque quando a gente está fora de um trabalho, além da gente não contribuir para Jesus, além da gente não pagar os erros do passado, a gente pode estar nos prejudicando através de situações, porque o trabalho ajuda a gente a focar para o bem.
quando a gente se afasta do trabalho, e quando eu falo trabalho na casa espírita, né? Eu falo trabalho em família, todas as oportunidades de ser útil, que o trabalho é isso, né? Segundo a definição lá do Livro dos Espíritos, a gente cresce na preguiça, cresce no tédio, a gente cresce em necessidades que não são reais, e assim a gente vai se afastando de Deus. Então, essas oportunidades de quitar, são várias que a gente tem na nossa vida. Vem uma aprovação? Vem uma dor? Vem também um trabalho, vem uma oportunidade, tudo junto. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, eu queria lembrar, seria bom lembrar do passado para eu poder não errar de novo. Mas pela qualidade das provas e expiações que a gente tem, a gente já pode deduzir o que a gente fez no passado e que não pode mais fazer. A gente já pode deduzir a reparação que está no nosso caminho, que nos foi dada essa oportunidade de reparar, porque a justiça de Deus é distributiva. Então, e rigorosa e justa para todos nós. Então, eu vou sofrer. Por que eu tenho que ser tratado desumanamente se eu tratei o outro de uma forma desumana? Porque eu preciso conhecer esse sentimento de ser tratado com desumanidade e refletir que isso não é bom. Isso não é bom para mim, não é bom para o outro. E não vou fazer com o outro. Então, se eu fui orgulhoso, eu preciso de condições para desenvolver a minha humildade, sem revolta. Aquele orgulho todo que eu tenho precisa ser extirpado. E a vida vai me trazer essas oportunidades. Então, eu vou ter uma humilhante condição. Né? E assim vai. Se foi mau filho, também poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos e nunca mais vir a ser mau filho. Então, é aquela história, a gente pode vencer pelo amor ou pela dor. E a dor, para a gente entender e aprender, essa dor tem que ser equivalente àquela dos nossos erros. Né? Tem que ser contrário ao sentimento, tem que despertar virtudes, né? Para contrabalançar aqueles vícios. Então, ao orgulho, precisamos desenvolver a humildade. Mas precisamos ter problemas para desenvolver a humildade? Podemos ser humildes sempre, em todas as condições, assim que Jesus nos ensinou. Mas, às vezes, a gente não sabe, não consegue. Mas, vivenciando, a gente passa a entender. Novamente, lá no livro Céu e Inferno, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, quando ele está ali diretamente vivendo essas consequências, ele vai se renovar. Ou não. Ele pode viver essas dificuldades e se revoltar, e achar que a culpa é do outro, o seu orgulho não lhe permitir ver os seus erros. A escolha é de cada um, né? Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, essas anomalias, essas diversidades que existem no nosso mundo, elas têm que terminar.
Nós temos que trabalhar para que haja mais igualdade. Quando as pessoas trabalharem para que haja mais igualdade, essas anomalias irão desaparecer. Mas no momento elas existem justamente porque também estamos aqui nesse mundo expiatório. Porque, por nossa vez, criamos anomalias e injustiças com outras pessoas. Então, o mundo é destinado a isso, a essas expiações. Mas não precisa ficar só nisso. A cada vez que a gente for superando isso e ajudando o nosso próximo, o nosso mundo também vai melhorando, tirando esse caráter expiatório e essas anomalias, né, que são só aparentes, né, porque está cada um no seu local, sendo útil de uma forma nessa vida, vivendo com um propósito, né? A gente tem que se olhar na vida e ver qual é o meu propósito aqui. Por que eu estou nesta família? Por que eu estou neste tipo de trabalho? O que Deus quer que eu faça aqui e agora? Né? E essa justiça de Deus, ela nunca se interrompe. O que a gente amealha aqui de bom para a gente, de sentimentos, carregamos conosco, né? Aqui na vida espiritual. Na vida espiritual, a gente se refaz, a gente se renova, a gente aprende, estuda para voltar e exercitar e reparar. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conserva preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. A gente reclama de tudo lá fora, né, no nosso mundo, né? É um mundo violento, é um mundo injusto, mas o que eu posso fazer para isso? Para isso acabar? Qual é a minha parte aqui? Onde eu posso trabalhar? Onde é a minha esfera de atuação? O que Deus espera de mim? Para que esse mundo... Porque eu não sofro essas injustiças porque eu estou aqui no mundo. Eu estou aqui no mundo porque eu preciso dessas... Eu ainda sou injusto também. É um mundo que tem relação com o meu sentimento, né? Com a minha forma de ser. Mas não precisa ser sempre assim. Eu posso mudar a todos os dias, a qualquer instante. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, a bondade de Deus, ela nos dá essa oportunidade. Aí tem os espíritos endurecidos, ignorantes, que sequer querem ou têm condições de escolher as suas provas. Então, nesse caso, essas tribulações podem ser impostas, né? Para que eles possam avançar. Não se retira o livre-arbítrio aqui, mas a lei do progresso, ela é como um carro que vai levando a todos. Ninguém pode ficar parado por muito tempo, né? Então, existem situações em que os espíritos precisam dessas tribulações, eles não têm capacidade de escolher, mas são tribulações que vão fazer com que eles avancem. Então, elas são impostas. Mas os espíritos penitentes, arrependidos, querem reparar o mal. Por que eles querem reparar o mal? Por que a gente quer reparar o mal? Porque é muito ruim o sentimento de quando a gente sabe que errou, prejudicou alguém, né? Fez uma pessoa sofrer. A gente não fica bem enquanto a gente não reparar. Então, o que as pessoas falam que é castigo de Deus, na verdade, não é castigo de Deus. É a nossa consciência pedindo a reparação e o amor de Deus propiciando isso. Ao contrário de certas crenças de que quando a gente erra, a gente vai eternamente ter as nossas penas como um inferno, né? Como muitas vezes pode ser entendido. Então,
vem também como essas expiações e provas, ao mesmo tempo que a gente resgata, a gente se prepara. Porque depois que a gente resgata bem uma prova, que a gente vive bem uma situação, vive bem no sentido de conquista virtudes, a gente também se prepara para o futuro, né? E é necessário ter virtudes para a gente poder avançar em muitas coisas na vida, né? Isso é muito bom também, entender que as dificuldades também têm esse propósito. Aqui eu vou pular porque acho que a gente já está bem avançado, né? 9h40 já. Ele escolhe Você tem até 5:10. Tá, então acho que eu vou voltar aqui. Então tá. Então, no Livro dos Espíritos tem a questão 262A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Olha a pergunta de Kardec. Como é que fica isso? Tem que esperar sempre o livre-arbítrio agir? E a pessoa sempre escolhe? Aí vem, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. É aquilo que eu estava falando antes, é a lei do progresso, lei de Deus, que é a marcha. Estamos todos nessa marcha do progresso. E isso é muito bom, porque é como um pai, né, uma mãe cujo filho não está sozinho cumprindo seus deveres e chama a responsabilidade. A pessoa precisa daquilo, muitas das vezes, que alguém chega e, vai fazer sim. Vai fazer porque chama atenção e coloca ali uma obrigatoriedade para fazer, para que ele tome o prumo, não fique solto. Né? Eu acho que um bom pai, uma boa mãe, procura guiar os seus filhos e muitas das vezes precisa interferir mais diretamente para que, vendo que o seu filho está indo para um caminho ruim. Deus é a mesma coisa, pode estar ali, ele sabe esperar, não apressa, né? A escolha das provas, mas pode impor se aquilo for bom para o espírito. Naquele momento, ele entender que tem que ser assim, porque Deus é quem manda, né, gente? Deus é que sabe de tudo e tudo acontece por ele. Tudo acontece com a permissão dele, que é justo e que é bom. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Então, aqui Kardec colocou como se chegasse um relatório para o espírito e dissesse assim, olha, você vai ter esse tipo de problema, tal, tal, tal. E não é assim, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. No livro Missionários da Luz, a gente tem uns capítulos dedicados ao planejamento reencarnatório que valem muito a pena a nossa leitura, de verdadeiros mapas corporais, contemplando tudo que o espírito precisa para cumprir a sua missão aqui na Terra. Né? Então, aí tem uma pessoa lá, um espírito que diz, olha, está tudo muito bom, o sistema está trabalhando perfeitamente, isso vai me dar uma beleza e uma saúde que pode talvez me prejudicar. Eu prefiro não ter todas essas, vamos dizer, dotes, né? E prefere retirar e acrescentar alguma dificuldade. Então, a gente vai programando o nosso planejamento, né? Para vencer. E nem sempre a gente escolhe aquilo que vai propiciar o nosso crescimento como espírito, que vai permitir que nos engrandecemos. Então, quando a gente vê uma pessoa que passou a vida inteira deitada numa cama, aos olhos daquele que só enxerga uma vida, é uma vida perdida. Mas aos olhos dos espíritas que somos e da compreensão da justiça e bondade de Deus, aquilo é um processo de purificação. Aquela condição é necessária para aquele espírito e dali ele vai ter, ele vai se dedicar, se bem viver essa prova, vai adquirir virtudes que talvez, se não passasse por essa condição, não atingiria.
Alguns espíritos até pedem para que as provas sejam mais duras do que ele precisa, para poder avançar um pouco mais. Porque ele se sente nessa condição de conseguir. Então, muitas das vezes, quanto mais provas, se elas bem vividas, mais a gente avança. Então, é preciso focar desse lado. Olhar os problemas e falar, nossa, quanto problema eu tenho. Nossa, quanta oportunidade de crescimento eu tenho. Né? Claro que ninguém aqui está fazendo apologia ao sofrimento. Mas não precisa fazer apologia ao sofrimento porque ele já existe. O mundo em que a gente vive, a nossa condição espiritual, traz o sofrimento. Eu não estou criando ele falando assim. Ele já existe. E o bom é a gente entender que todas as oportunidades que a gente tem, como esse exemplo que eu dei da pessoa que está ali na cama, a pessoa não está deixando de agir na vida. Pode parecer que ela está ali impassiva, ali não está fazendo nada, e está fazendo muito mais do que a gente que está se movimentando e vivendo a vida agitada, assim, a vida normal, vamos dizer assim. Então, ali está se tendo uma produção muito boa e uma preparação para o futuro muito boa. Ninguém quer ver uma pessoa sofrer essa condição, ninguém quer ver. Mas a gente precisa entender os motivos. E como é que a gente pode auxiliar as pessoas que estão assim nessa condição? Porque elas podem estar ali vivendo uma prova, mas o fato delas terem que passar por aquela prova, ou aquela expiação, não nos exime de ser caridosos com essas pessoas. Porque as nossas existências são... Deus nos convoca à solidariedade. O que eu passo hoje... hoje eu estou bem, mas eu posso não estar bem em outra circunstância, outra pessoa vem me ajudar, e hoje eu posso ajudar. Então, a gente tem que enxergar, não a desgraça, porque a desgraça real, como a gente estuda, é quando a gente erra, quando a gente está no erro. Essa que é a desgraça real. Aquela aparente desgraça daquela pessoa, ela está num caminho de felicidade, como todos nós. E se ela bem viver essa prova, ela resplandecerá depois em bons sentimentos. No entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, essas condições de provas e expiações são próprias dos espíritos que ainda não se aperfeiçoaram no bem, que ainda não se purificaram, ainda têm alguns sentimentos para retirar de si, para não ter, né, para combater. Né? Aí, algumas provas são buscadas mesmo maiores, né, para propiciar mais esse seu progresso, ativar mais e concluir a sua depuração. Tem a história aqui no livro Céu e Inferno, é o menino número 4, né, que fala de uma criança que sofria muito no hospital, dores atrozes, né, mas ela era tão resignada, ela pedia para os médicos darem remédios a ela para ela não atrapalhar os outros com as suas dores. Olha que coisa, que quando a gente está com dor, a gente grita, né? Não quer nem saber. Fica com raiva dos enfermeiros, dos médicos. Ele não, ele pedia para dar um pouco mais para ele poder dormir e assim não prejudicar ninguém. Aí depois ele desencarnou e numa comunicação que está lá no livro Céu e Inferno, melhor ler do que eu explicando, que com certeza não vou explicar bem, mas assim, ele relata que houve erro no passado, mas que ele já tinha tido uma vida anterior em que ele viveu muitos anos expiando os seus erros do passado. Mas aquela vida, aqueles anos a mais, ele pediu como uma prova para avançar o seu progresso e também para exemplificar os outros doentes de como eles devem agir diante da enfermidade. É bonita essa história, né? Quer dizer, a pessoa, ela já tinha até vivido a sua expiação, mas ela queria terminar, como ele fala aqui, concluir a sua depuração e ainda auxiliar os outros que com ele, que fossem ver o exemplo dele, de resignação, de paciência, de calma. É uma história muito bonita. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de evolução
e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Quanto mais difícil a luta, gente, mais elevação se a gente cumprir essa missão adequadamente, né? Bem executá-la. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Acho que todos nós temos um exemplo de pessoas assim, que estão numa condição difícil e, não obstante, estão agradecidas a Deus, estão resignadas no sentido de não se revoltar, trabalham por sua melhora, pela melhora das suas dificuldades. Ninguém está aqui dizendo que não é para superar os problemas, mas sempre com a ideia de gratidão a Deus, com essa resignação sem revolta, né? Como esse menino que eu dei o exemplo, né? Pedir apenas a Deus para suportar as suas dores sem reclamar. Era a única coisa que ele pedia a Deus. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixumes e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, muitas das vezes, quando a gente vê uma pessoa que se queixa, se revolta, talvez ela ainda não tenha compreendido o objetivo da sua expiação. Que nós possamos buscar o contrário disso, né? Cientes que somos agora de que a reclamação, o queixume retarda a nossa evolução, faz com que a gente transgrida as leis de Deus, porque a gente está se revoltando contra Deus, né? Com todo o amargor, com toda a revolta, que a gente possa não fazer isso, né? Estar vigilante para não agir dessa forma. E sim agir cientes de que escolhemos as nossas provas, né? Cientes de que temos uma prova difícil, mas temos a ajuda de Deus sempre em nossas vidas. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ou seja, qual é o ânimo do espírito quando escolhe sua prova? Ou seja, por que ele escolhe tal prova e não outra? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, a prova, gente, é de acordo com as faltas. Se a pessoa tinha uma tendência a se viciar, ela se preparou, ela quer ser diferente, ela vai ter o contato com as oportunidades. E a ideia é que ela vença, que ela prove que aquilo ali não a abala mais, não a conduz mais ao erro. Pode pedir uma vida de misérias e privações, para quê? Para que entenda que consegue viver com privações, para que tenha coragem, para que tenha humildade, muitas coisas. E que ele coloca a riqueza e o poder. A pessoa que não entende essa filosofia toda do espiritismo, da vida, né, de Deus, pode pensar, pô, a pessoa tinha que escolher uma vida boa, né? Uma vida de riqueza, uma vida de facilidades, mas não escolhe. Se escolhe, é para vencer essa tentação. Porque não adianta nada, a pessoa foi rica e fez um monte de coisa errada. Se arrepende. Aí vem até numa expiação, talvez numa vida com uma vida mais simples, uma vida mais pobre.
Mas depois ele precisa também ver se ele melhorou só porque ele estava naquela condição, ou se ele de fato conseguiu melhorar. E aí vem a prova da riqueza, para ver se ele vai falhar de novo ou não. Prova difícil, tá, gente? Prova difícil. Então, a gente olha uma pessoa que está passando por uma pobreza, a gente sente muita pena, mas aquele que também está passando pela riqueza e não está passando bem, é mais digno de pena, porque ele está ainda lá atrás no caminho. Ele ainda vai se arrepender, vai sofrer e vai resgatar. Ao passo que aquele que está vivendo uma vida mais simples, com dificuldades, já está superando, já está reparando e já está construindo em si boas virtudes para o seu futuro e para o seu presente, né? Os espíritos não... Esse é o último item. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, a felicidade, como a gente falou antes, é um trabalho a ser desenvolvido dentro de nós, é uma busca. E para ela existir completamente, não pode ter nenhuma mácula. Nós temos que ser puros em sentimentos. Todos os sentimentos que são máculas têm que ser expungidos, como ele fala aqui. A impaciência, a cólera, a ganância, o orgulho, o egoísmo. Porque eles tiram o nosso acesso aos mundos melhores, né? E também atrapalham a melhora do nosso mundo, o mundo que a gente está hoje, né? Então, essas coisas precisam ser... E essas expiações, elas apagam as faltas. Que bom deve ser para o espírito saber que ele tinha uma dívida e foi quitada. Maravilha! Vida nova. Aquela situação não precisa mais ser sofrida por aquele espírito, porque ele reconheceu e reparou, né? Curando. A gente não gosta do remédio, que é amargo, mas se a gente souber que aquele remédio vai nos restituir a saúde, a gente não toma de bom grado. Eu me lembro quando eu tive uma crise de coluna que fiquei na cama com dores horríveis. Quando chegou a injeção ali do remédio, eu fiquei feliz. Como se fosse eu não queria saber se era uma injeção, se ia doer. Eu queria me aliviar daquela dor. Então, assim, a gente tem que olhar mais à frente, que aquele remédio ele é amargo, mas ele vai trazer uma felicidade no futuro, né? Uma preparação para a gente para o futuro, né? E aí está próxima a cura. Por isso que eu falei, a pessoa que está vivendo uma situação de pobreza pode estar melhor que aquela de uma situação de riqueza, se a de riqueza estiver infringindo as leis de Deus, e se a que está na pobreza estiver se curando, né? Então, cada um está num estágio, e todos nós estamos vivendo uma vida para curar. A gente está aqui para se curar, e tudo que acontece é com esse objetivo. Mas temos que ter essa resignação para tornar proveitoso o sofrimento, porque o queixume, a impaciência, botar a culpa no outro, só mostra que a gente ainda não fez aquele exame e de reconhecer onde está o nosso erro e de sentir a necessidade de se renovar, né? Então, para terminar, né? Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Gente, a paciência é um dever, não é uma escolha nossa. Ah, não estou afim, não estou bem,
Não, a gente tem que pensar que a paciência é um dever, é uma caridade. Ele fala, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. É muito bonito esse trecho. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então, a gente tem que olhar para a frente, a gente tem que olhar as bênçãos que existem ao lado das nossas dificuldades, que são muitas com certeza. Muitas bênçãos, a gente precisa reconhecer isso. No capítulo anterior, ele dizia, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, que a gente enxergue a nossa vida, os nossos dias, sempre como esse sol, né? Que todo dia a gente tem essa oportunidade de reparar, né? E essa vida, esse sol, esse dia que a gente ganha todos os dias, é uma oportunidade, uma bênção de Deus para cada um de nós. Bom, era isso. Tá bom, Susana, muito obrigada.